Mission brief. Primary objective is to capture the facility and seize the items of interest for extraction. Alpha team in position. We are experiencing mechanical interference. Should we resume? Preparing to breach. Breach. Depois de assistir todo um documentário e várias fitas independentes desse analog horror no YouTube, eu me deparei com detalhes perturbadores sobre as criaturas chamadas de coletores, um dos 7 tipos da espécie Vita Carnis. Através de um relatório de anomalias de espécies, vemos que os coletores são criaturas semelhantes a tumores vivos que estendem tendões subterrâneos para caçar, paralisando e eliminando suas vítimas com hemorragias. Assim como as outras 6 criaturas da espécie Carnis, nós não sabemos o motivo da existência dos coletores. Porém, mais importante do que isso, o relatório de anomalias revelou um comportamento inédito e específico desses carinhas aqui. Entre agosto e outubro de 1989, os coletores se moveram coordenadamente para longe das cidades e em direção a uma misteriosa ilha central. Algo surpreendente, já que não se sabia que esses animais podiam se locomover. Essa migração causou a morte de pessoas desprevenidas, como é mostrado na cena perturbadora de uma criança sendo atacada. Descobrimos também a verdade sobre o produto realçador de sabor da empresa Nutrair, confirmado como contendo esporos dos anfitriões Carnis. Documentos vazados mostram que o produto causa náuseas, um sintoma conhecido da exposição aos esporos, e está sendo usado para controlar a mente da população, formando um misterioso culto ao redor da espécie Vita Carnis, claramente com intenções maliciosas. Os documentos revelam a manipulação cerebral causada pelos esporos e a compara ao efeito causado pelo fungo Cordyceps, que controla formigas na vida real, revelando que a biologia exótica dos Carnis ainda não é 100% compreendida e claramente transcende as limitações das espécies animais comuns, apesar de se assemelhar bastante a elas de vez em quando. Em outro ponto crucial, o Instituto de Pesquisa da Carne Viva, organização sem fins lucrativos que teria lançado um documentário de natureza expondo informações governamentais secretas da espécie Carnis, na verdade não era nenhum órgão governamental, nem uma agência privada, mas sim apenas um grupo de estudantes que recebiam informações confidenciais de uma fonte ainda desconhecida, possivelmente de um jovem chamado Vincent Barreira, que está sendo procurado pelo Serviço de Inteligência Canadense, o CSS. O pai de Vincent, um cientista da computação e pesquisador de longa data da espécie Carnis, teria sido encontrado morto em circunstâncias suspeitas em 1983, sugerindo que ele possa ter sido silenciado pelo governo por ter sido responsável por coletar e divulgar essas mesmas informações confidenciais que o governo queria tanto esconder da população. A morte do senhor teria ocorrido muitos anos antes do documentário, e provavelmente tem correlação direta com as informações vazadas pelo Instituto de Pesquisa dos Carnis no documentário. Por fim, foi revelado que existe uma organização chamada Carcass que está em conflito com o governo. Um informante misterioso está compartilhando evidências com eles, alertando sobre um grande evento que acontecerá na Ilha Central, onde outra espécie dos Carnis, os monólitos, estão unicamente localizados. O encontro mais importante dos cultistas, como eles apelidaram o evento, estaria sendo organizado justamente pelas pessoas que foram responsáveis por criar a empresa Nutrair, o realçador de sabor, e por manipular a mente dos infectados pelo realçador, e por consequência aumentar os números do culto dos Carnis. E é aqui que a gente segue para a continuação desse mesmo ponto. O vídeo chamado de Facility Zero, ou seja, Instalação Zero, é onde a gente vê a visão do que a Carcass vai fazer depois de receber esses documentos e instruções do nosso informante. Mission brief. Three ground teams are tasked with infiltrating a previously abandoned mall titled Facility Zero, which is located in the restricted zone based on our info. The mission will take place in 3 stages: infiltration, encirclement, and ambush.
Primary objective is to capture the facility and seize the items of interest for extraction. Numerous armed guards are located within the facility. Avoid detection and keep up your guard. Essa seção aqui é basicamente um registro de uma missão de infiltração e apreensão feita pela Carcass, com o objetivo de tomar o controle do lugar, interromper o encontro dos cultistas e, principalmente, recuperar as singularidades. Aqui a gente consegue dar uma olhada na pasta secreta dos cultistas providenciadas pelo nosso informante para essa missão. Verum Carnis, Singularidades. Parte 1, Introdução. Várias esferas compostas de um material não identificável foram localizadas em vários locais em continentes diferentes. Cada uma encontrada até agora foi localizada por meio de assinaturas estranhas sendo emitidas pelos orbes, que foram capturados em vários dispositivos eletrônicos. No momento em que esse documento foi escrito, 4 singularidades já foram adquiridas, mas 3 assinaturas foram localizadas e estão atualmente sendo investigadas. Descrições mencionadas no documento 001-1. As instruções são atualmente as seguintes. Permaneça em espera até que todas as singularidades tenham sido obtidas. Uma vez que todas as entidades tenham sido apreendidas e contidas na instalação 0, comece o estágio 2 do programa. Consulte o documento 009 no TRER para instruções básicas. Calma aí, eles têm 4 singularidades? Peraí, existem mais singularidades? E não apenas uma só? E os cultistas estão com 4 de um total de 7 delas? 7 singularidades no total. 7 monólitos, 7 singularidades, 7 tipos de vitacarnes diferentes, tirando as próprias singularidades. Tô só eu aqui, ou tu também tá vendo um certo padrão se formando? Isso me lembra uma coisinha, inclusive. Sabe aquele vídeo que fala sobre como cuidar de um Ignavus Carnis? Então, tinha uma partezinha dele que era meio suspeita, mas eu deixei de fora por não saber o que significava. Quer ver o que é? Olha só isso aqui. And lastly, as said before. Tu conseguiu ver? Não? Tenta mais uma vez. Durante a 7ª sessão do vídeo tem um glitch. Durante poucos quadros, vemos vários números 7. Isso é apenas uma pequena dica ao que aparenta. Uma dica de algo mais importante, eu imagino. Assim como todas essas repetidas aparições do número 7 que nós vimos até aqui. Parece que esse número é algo de importância nessa história, então vamos ficar atento quanto a isso. Outro ponto desse documento é que ali embaixo tem uma citação a Nutrer. Isso prova que a Nutrer era algo que fazia parte do plano dos cultistas esse tempo todo, e esse documento é a prova que o governo canadense, os cultistas e os Vitacarnes estão todos envolvidos nesse mesmo barco. Dito isso, aqui diz que o plano de criar a Nutrer só sairia do papel depois de todas as singularidades tiverem sido obtidas. E como a gente já bem sabe, a esse ponto já foi lançado até o realçador de sabor Deluxe, então já devem estar com elas há bastante tempo. Isso explicaria a mudança de comportamento que houve nos Vitacarnes nos últimos anos. Parou para perceber isso? Os Scandercarnes ficando com um sabor mais agradável para finalmente poderem ser consumidos pelas pessoas, os Ignavos se tornando criaturas mais sociáveis, comportadas e fazendo os humanos adotarem mais eles, a mutuária gigante simplesmente desaparecendo, o aumento repentino no número dos mímicos e os coletores se movendo em direção àquela ilha na Baía de Hudson. Os coletores, especificamente, têm um comportamento mais interessante. Eu acredito que eles estavam se preparando para se reunir ao redor da ilha e impedir pessoas de chegarem perto dela quando a grande reunião fosse acontecer, agindo como se fosse uma barreira de armadilhas. E adivinha só, é isso mesmo que a gente vê acontecer bem aqui. Olha como eles todos se concentram ao redor da instalação 0, como se estivessem tentando cobrir toda a área para impedir invasores. A Carcass vai ter que passar tanto pelos monólitos que guardam a ilha, quanto por esses carinhas aqui. Mas enfim, sem mais delongas, vamos ver como essa missão de infiltração vai continuar. Alpha Team, in position. Beta Team, in position. Gamma Team, in position. Copy. Beginning phase 1. Eyes on the point. Clearing pathway now. Pathway cleared. Give it the green light. Copy. Green light is a go. Begin phase 2 in advance.
team, copy. Beginning advance. All right, we're heading out. Move, move, move! Lights off. Come on. Move. Conseguindo passar da parede de coletores, os agentes da Carquez entram no perímetro e se deparam com um monólito guardando a entrada. Andando devagar, eles conseguem passar sem chamar a atenção. Keep your distance. Single file. Halt! In position, awaiting green light. Após passar do monólito, um dos agentes se infiltra no edifício e furtivamente neutraliza os guardas da entrada, liberando passagem para o resto da equipe. Eyes are secure. Turning blind. Lights green. Copy. Green light is a go. Begin phase 2 in advance. Passando pela entrada, a equipe chega ao segundo andar, onde se encontram instalações de um shopping center abandonado. Neutralizando os guardas restantes, eles avançam em frente. Aqui é onde fica o coração da reunião. Alpha team in position. We are experiencing mechanical interference. Should we resume? Copy. Phase 3 is still a go. Preparing for breach. Breach in 3, 2, 1. Breach. Get down! Put your hands up! Put your hands up! I said get down! Get down! Put down your weapon! Get down! Put down your weapon! Put your hands up! Get down! I said get down! Parceiro, o que foi isso? Assim que os agentes chegam perto do local de adoração, uma forte interferência nos aparelhos deles começa a aparecer, obviamente por conta da singularidade, ou melhor, de todas elas. As 7 estão reunidas bem aqui, bonitinhas uma do lado da outra, sendo reverenciadas por esse culto maluco. Esse arranjo em que elas estão tem a mesma geometria do arranjo dos monólitos.
um heptágono, como tu pode ver na tela. Isso me faz pensar que talvez cada monólito originalmente tenha nascido como guardião de uma singularidade específica, por isso só tem 7 deles. Inclusive, essa cratera no lugar dos rostos deles tem um formato meio triangular, o que parece muito com o símbolo do culto, um triângulo meio de ladinho. E por falar em triângulo, agora que a gente pode ver as singularidades diretamente, dá pra ver que sim, elas são literalmente o mesmo que o símbolo da Nutria e do culto. A criatura em si é uma orbe escura com um triângulo vermelho no meio. Bem interessante, eu diria. Colocando elas lado a lado desse jeito, me lembra até um pouco as 7 Dragon Balls. Aliás, se tu parar pra olhar bem, vai ver que a posição que os cultistas estão é bem parecida com aquela que os infectados dos esporos ficam quando estão sendo devorados pelos anfitriões, como a gente viu lá no documentário. De qualquer forma, é interessante ver algum tipo de resistência finalmente existindo em um Analog Horror. Dá pra ver que tem alguém aqui realmente tentando pelo menos atrasar o que quer que seja que esses malucos estão tentando fazer. E honestamente, eu acho essa sensação de disputa e ansiedade para as coisas darem certo algo bem refrescante se comparado àquela simples premissa de derrota inevitável que muitas outras séries colocam como garantida, mesmo quando a situação em si não é tão irreversível assim quanto eles fazem parecer ser. A gente não vê muito do que o melhor e maior poder de fogo que a humanidade pode providenciar consegue fazer contra essas criaturas. Por isso esse vídeo aqui é até que bem legal, eu diria. Mas voltando ao que interessa, ao que parece a Carcass não apenas conseguiu mesmo se infiltrar na reunião, mas também completamente limpou todo mundo que estava ali. Durante alguns quadros, a gente consegue ver no canto superior esquerdo um pequeno link do YouTube escondido que nos leva para um vídeo extra intitulado 1 de 3. Esse vídeo nada mais é do que um compilado daquela historinha do príncipe, e finalmente chegou a hora da gente conversar um pouco sobre ela. Era uma vez um reino muito distante. Esse reino era governado por uma família real. Um rei, uma rainha e um príncipe. Essa família era composta por estudiosos de magia que buscavam conhecimento para expandir seu reino e aumentar suas habilidades místicas. Eles viajavam por terra e mar para descobrir novos lugares e aprender sobre o que essas novas terras possuíam. Durante uma de suas expedições, uma grande tempestade os atingiu. Foi tão poderosa que balançou o barco onde a família real estava e empurrou o príncipe para fora, lançando-o no mar. Após ficar à deriva, o jovem príncipe finalmente foi levado até uma ilha. Ferido, ele cambaleou até uma caverna próxima. Usando a magia que possuía, ele os colocou em um sono de cura. Mas o sono do príncipe foi longo. Ele dormiu por aquilo que parecia ser uma eternidade. Enquanto ele dormia, a terra ao seu redor mudava e crescia, tornando-se irreconhecível desde sua chegada. Porém, o sono ainda precisava de mais tempo para curá-lo completamente, mantendo-o seguro contra os elementos enquanto a terra se alterava. Do lado de fora da caverna, durante um período de dificuldade, viviam as criaturas da ilha. Elas estavam enfrentando tempos difíceis, com pouquíssima comida para todos. Recolhiam o que podiam, mas cada dia traziam menos recursos. Certo dia, as criaturas encontraram a caverna enquanto procuravam por comida. Lá, descobriram um príncipe adormecido, envolvido em seu sono de cura. Elas ficaram deslumbradas e encantadas com a magia do príncipe. As criaturas discutiram entre si. Quem é essa criatura? Por que está aqui? Será que é perigosa? Um pensamento surgiu. E se essa criatura pudesse usar sua magia para ajudá-las? Talvez pudesse fazer crescer comida ou curar doenças. Discutiram sobre o príncipe e seu poder mágico, mas, no fim, a maioria concordou que o príncipe era perigoso e que não deviam se envolver com ele. No entanto, algumas criaturas ignoraram as outras. Em segredo, visitavam o visitante adormecido, trazendo o pouco de comida que tinham e cuidadosamente alimentando-o, acelerando a sua recuperação. Um dia, o príncipe despertou de repente. Graças à ajuda das criaturas, o processo de cura terminou muito rapidamente. O príncipe estava completamente recuperado, agora totalmente desperto e consciente de seu entorno. Surpresas com seu despertar repentino, as criaturas se esconderam do príncipe. Uma das criaturas reuniu coragem para se aproximar do visitante agora desperto. Ela se arrastou até o lado do príncipe e estendeu a mão em amizade. O príncipe a alcançou de volta. Juntos, formaram um laço que mudaria seus destinos. As criaturas guiaram o príncipe para fora da caverna, até o topo da colina onde ele repousava, e mostraram-lhe a floresta.
Esse é o nosso lar, cheio de maravilhas e beleza, mas a floresta tem dificuldades para nos sustentar e estamos enfrentando a escassez. Você pode nos ajudar? O príncipe deu um passo atrás, ergueu os braços e diante dele brilhou uma luz intensa. Formas místicas e cores, luzes e figuras. As criaturas assistiam com os olhos arregalados. Que esplendor sublime! O príncipe terminou sua demonstração e prometeu que, com o poder que possuía e com a ajuda de seu reino, curaria o lar deles. O príncipe reuniu o que pôde e então partiu. Quando retornasse ao seu reino, ele voltaria à ilha para ajudar as criaturas. Um dia, enquanto o rei... Enfim, o príncipe... Uma nova terra, onde... E agora, seu filho... Pois é, esse pequeno conto do príncipe está finalmente completo. Quer dizer, mais ou menos, já que a página final tá rasgada. Mas já dá para entender bem o que tá acontecendo aqui, não é? Bom, não, na verdade não. Olha só, essa historinha ainda tá muito em aberto. E é possível ter muitas interpretações. Na verdade, eu evitei falar dela até o momento justamente por isso. Mas aqui vai algumas coisas que valem a pena citar. Como muitas pessoas já teorizavam, uma das possíveis interpretações disso é que o príncipe simbolizava a singularidade. Mas como agora a gente sabe que existem mais de uma, essa teoria parece não encaixar tão bem. Mas calma que não tá tudo perdido ainda. Na verdade, existem duas informações conflitantes sobre esse conto. Primeiramente, como eu falei durante o vídeo do documentário, tudo, absolutamente tudo, nos vídeos principais de Vita Carnes apontam para essas criaturas não serem de origem extraterrestre. A própria série trata elas de forma diferente de como os outros Analog Horrors tratam seus monstros. Aqui em Vita Carnes, percebe como elas são analisadas através de uma lente mais biológica, cética até, ao invés de simplesmente criaturas sobrenaturais imparáveis, indestrutíveis, etc. O próprio documentário falou que esses bichos devem ter vindo daqui mesmo da Terra, apontando e demonstrando a ligação com as duas guerras mundiais. Mas a gente não tem uma boa explicação para eles ainda. Segundamente, o conto, por sua vez, sugere uma origem mística, fora do campo científico. Muita gente interpretou isso diretamente como algo ligado a alienígenas, mas a gente ainda vai dar uma olhadinha melhor nisso. No conto, se fala sobre um reino cujo símbolo da bandeira é uma singularidade. A gente pode interpretar isso de duas formas. Uma, no sentido mais figurativo. Esse conto, na verdade, é apenas uma metáfora para algo equivalente que aconteceu na vida real. Pense no príncipe, no rei, na rainha e no reinado em si como algo abstrato. Não necessariamente pessoas, ou sequer criaturas. Algo consciente pertencia a uma terra distante, estava explorando o universo, passou por uns problemas na viagem e pousou em um outro lugar para descansar até se recuperar. Ao se deparar com as criaturas daquele lugar, elas o ajudaram e ele devolveu o favor antes de partir para casa, onde alguma coisa especial, mas não especificada, aconteceu. Essa forma de interpretar aponta fortemente para algo como um ser alienígena chegando na Terra por acidente, e assim nós agora temos os Vita Carnes presentes na Terra. O problema é que essa teoria não explica muita coisa até o momento. Os alienígenas teriam que ser nossos amigos, os Vita Carnes deveriam ajudar a humanidade e não fornecer nenhum perigo, e daria para dizer que essas criaturas não são terrestres com investigação científica. Se tudo isso se alinhasse, daria para dizer que essa teoria seria a mais provável. Mas a verdade é que isso entra em conflito com quase tudo que a gente viu na série até o momento. Até dá para tentar encaixar as pontas de alguma forma, mas com as informações que a gente tem até o momento, eu não acho provável que a gente realmente consiga tirar alguma coisa dessa teoria. Pode ser o caso de no futuro isso mudar, com certeza, mas só vai dar para dizer isso quando esse futuro chegar, quando a gente souber mais dessa história. Dito isso, tem uma outra teoria que, honestamente, é bem mais maluca, mas eu acho que até que se encaixa melhor. Se a gente interpretar o conto de forma literal, ou seja, ao pé da letra, a gente teria então um mundo em que magia existe. Sim, do nada isso vira uma história medieval, onde uma família de magos existe num reinado X, o filho deles acabou em algum lugar em uma ilha na Terra Y, onde tinham pequenas criaturas que o ajudaram a se recuperar, e ele as recompensou ajudando a salvar a sua terra da fome e da miséria. O problema é que essas criaturas não eram os humanos como todas as outras teorias sugerem. Eles eram uma outra espécie. Sim, os seres humanos existiam, e provavelmente isso aconteceu durante algum momento muito anterior à Primeira Guerra Mundial, onde vários conflitos já ocorriam e, consequentemente, guerra e fome eram mais comuns do que nos tempos modernos, como a gente podia ver na situação das criaturinhas.
Logo, os Vitacarnes são uma espécie feita não para ajudar os seres humanos, mas sim essas criaturinhas pequenas. O bizarro é que essa teoria encaixa bem em muitos aspectos do Analog Horror. Durante a página 12, a gente pode ver algo interessante. Olha bem com que aquela coisa que o príncipe cria se parece. Não dá para ver direito por conta da má qualidade da imagem, mas dá para traçar o que parecem ser várias singularidades dentro dessa névoa púrpura avermelhada que ele cria. Dá até para ver os formatos triangulares vermelhos nas esferas escuras. São 7 singularidades. Elas teriam sido um presente de despedida que o príncipe deu às criaturas antes de partir. Algo que ajudaria eles a se sustentarem, já que a gente viu anteriormente que os Vitacarnes fazem a natureza prosperar só de existirem. Algo que era exatamente o que as criaturinhas queriam, já que precisavam de comida. Já que elas não têm um nome próprio, eu vou apelidar essas coisinhas só de os abençoados, já que, eles foram abençoados pelo príncipe lá e os caramba. Voltando à teoria, o estranho é que isso significaria que as singularidades na verdade que vieram primeiro antes de tudo, e não os Kandaricarnes. Considerando que a gente não sabe exatamente como elas funcionam, isso não é impossível. Assumindo essa hipótese de que os Vitacarnes são um presente para essa espécie pequena desconhecida, nós podemos atribuir uma utilidade a cada uma das criaturas carnes. Primeiro, as singularidades, as geradoras e comandantes dos carnes, depois, os monólitos, os guardiões das singularidades, seguidos então dos Kandari, Ignavos e Mutuárias, os 3 que seriam responsáveis por garantir sustentabilidade à natureza de diversas formas. Os Kandaricarnes ajudando a alimentar a fauna e a flora por serem comestível tanto por outras plantas, mas também por animais carnívoros, e os Ignavos e Mutuárias como decompositores de matéria orgânica, se alimentando de restos de outras plantas e animais já falecidos. A seguir então os coletores, que seriam uma forma de proteção para os abençoados. Lembra que lá atrás a gente discutiu uma parada sobre os coletores não atacarem bichos pequenos? Que a gente até levantou várias razões do porquê animais menores não eram caçados pelos coletores, porque não valia a pena energeticamente, porque eles não querem atacar os Ignavos que são também da espécie carnes, que era também para ajudar a equilibrar a fauna local e não deixar os predadores maiores ficarem com a população muito alta, pipipi, não sei mais o que. Então, essa teoria aqui sugere que na real isso é tudo papo para boi dormir. O motivo real deles pouparem animais pequenos e atacarem os maiores é na verdade porque eles são como se fossem uma espécie de guarda-costas para os abençoados, que são descritos aqui como criaturinhas bem pequenas, e que por consequência não ativariam os tendões dos coletores. Isso daria uma explicação plausível para mais um dos comportamentos confusos dos carnes, como a existência dos mímicos e dos anfitriões, que nessa teoria aqui seriam realmente forças feitas para caçar os seres humanos. Por quê, tu se pergunta? Bom, talvez os abençoados estivessem sendo prejudicados pelos humanos no tempo que os Vitacarnes vieram a existir, o que pode ter feito com que uma das funções dos carnes era eliminar os humanos para fazer a Terra um lugar menos hostil e mais habitável para os abençoados. Em resumo, os abençoados e os humanos seriam, entre aspas, inimigos, e já que os Vita servem aos abençoados, os humanos devem ser eliminados da Terra, assim como qualquer outra espécie animal que seja uma possível ameaça à vida e ao bem-estar dos abençoados. Em uma nota, nós não temos informações se os anfitriões caçam outra coisa além de humanos. É bem provável que sim, então eles devem ser uma versão dos coletores especializada em eliminar outras espécies além dos Homo sapiens. Além disso, a forma com que os cultistas são apresentados tem uma similaridade visual bem alta com a forma dos abençoados, o que pode indicar que o motivo da existência do culto dos carnes tem correlação direta com as criaturinhas abençoadas pelo príncipe. É quase como se os cultistas estivessem tentando imitar os abençoados, como se estivessem tentando se tornar um deles. Talvez isso seja só viagem minha, mas explicaria o porquê deles tratarem as singularidades como objetos de adoração. Como as Verum Carnes tendo salvo os abençoados há séculos atrás, é possível que uma religião inteira tenha se formado ao redor desses objetos, ou animais, sei lá. Isso também explicaria o porquê deles quererem obter todas as Verum Carnes para si. É os deuses dos caras, né? Fazer o quê? Mas o estranho é porque tem seres humanos adorando os carnes. Isso aí ainda é complicado de entender. A última questão importante sobre essa teoria é sobre por que os Vitacarnes não darem indícios de serem criaturas extraterrestres nas análises feitas pelos cientistas. Se a origem desses animais é mística, mágica, sobrenatural ou alienígena, certamente algum indício eles deveriam ter dado. Se a gente for levar o que o documentário disse ao pé da letra, eles não devem ser demônios, especificamente, nem puramente alienígenas, mas talvez um meio termo entre um e outro.
ou simplesmente algo sobrenatural mesmo. O difícil dessas questões sobre coisa paranormal, mística e afins é que não tem muitos indicativos no Analog Horror até o momento, tirando a singularidade que parece voar, e a existência do culto dos carnes, é claro. Como essa história é inspirada por criações de H.P. Lovecraft, como Cthulhu Mitos e afins, existe essa possibilidade alta de estarmos lidando com entidades cósmicas acima do que pode ser considerado meramente alienígena, ou entendido como sobrenatural, no sentido mais habitual da palavra. Porém, eu acredito que esse não seja totalmente o caso, já que, pelo menos ao meu ver, Aaron Killoy resolveu usar uma abordagem mais diversificada, por assim dizer, de como ele está escrevendo essa história, mesclando características tanto de Analog Horror, documentário científico, Lost Media, de horror cósmico e muitos outros, tudo junto e misturado. Tendo explicado tudo isso, parece que a origem dos Vitacarnes pode ser uma questão mista, não algo completamente unilateral como a gente tinha pensado antes. É como se várias coisas específicas tivessem que acontecer juntas para que então esses bichos criassem vida, se as estrelas se alinharem, como diz o ditado. Em resumo, é bem provável que ambas teorias estejam corretas em parte, só tá faltando uma ponte para ligar essas duas de modo que faça sentido. Adicionando nisso, podemos ver que o nome do vídeo do compilado se chama 1/3, ou 1 de 3, o que para mim parece querer dizer que esse compilado aqui da história do príncipe é apenas a primeira parte da história completa. Logo então, a primeira de 3 temporadas a vir. Sim, parece que ainda tem uma boa quantidade de coisa pra gente ver no futuro. Essa história aqui não tá nem perto de acabar. E assim terminamos o quê? Quinta ou quarta parte de Vitacarnes? Eu nem sei mais. Como tu pôde ver ali no finalzinho, tem esse trailer da segunda temporada, que é onde a gente vai continuar no próximo vídeo dessa série. Sim, ainda tem bastante conteúdo para analisar nesses vídeos que já saíram no canal do Darren. Então vou fazer a continuação assim que der. Parece que a Carcass conseguiu mesmo recuperar as 7 singularidades. E agora quero muito saber o que eles vão fazer com elas. Mais uma vez, meu nome é Sora, obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê por aí. Semana que vem, eu espero.